Oi meninas, bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu tô por aqui, ó, fazendo um cardio. Eu vou falar com você sobre um resumo do livro A Única Coisa, que foi o meu livro de outubro, e eu quero trocar algumas ideias com vocês. Então, se você tem vontade de ler esse livro, fica até o final pra você entender um pouco do contexto. Vou tentar ser o mais breve possível, porque no final ele se resume a uma única coisa. Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, porque toda vez que você curte o meu vídeo, o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e entrega ele pra mais pessoas. Então bora descobrir o que fala o livro A Única Coisa. Bom, nos primeiros capítulos do livro, ele vai falar muito sobre a gente reduzir o foco a uma coisa mais importante. Eu, que sou uma pessoa multitarefas, adoro dar checklist. E o livro vai contra isso. Ele fala que primeiro a gente tem que focar em uma coisa mais importante, que é o sucesso é como se fosse um dominó. Primeiro você faz muito bem algo em uma única coisa, depois você vai fazendo as outras. Mas tem que existir algo que é mais importante na sua vida. Vou dar um exemplo. Ele fala assim: você tem que fazer atividade física. Só que você também tem que colocar o lixo pra fora, você tem que arrumar a cama. O que é mais importante? O mais importante pra você neste momento é ir fazer atividade física. Então é sobre reduzir o foco a algo mais importante. Depois o livro segue dizendo que existem 6 mentiras que nós precisamos vencer para alcançar o sucesso. A primeira é entender que nem tudo tem a mesma importância. Ele ainda faz uma comparação, né, de que assim como as pessoas não são iguais, as coisas também não são iguais em importância. Se você está num processo de emagrecimento, e a coisa mais importante do seu dia é você fazer um cardio, isso não você arrumar a cama não é a coisa mais importante. Se você faz a coisa mais importante primeiro, que ele fala que é o que os realizadores fazem, né? Começar pelo que é mais importante, você alcança o sucesso. A segunda mentira é ser multitarefas. É o que eu falei anteriormente pra vocês. É aquele checklist de coisas que nem tem tanta importância assim. Se fazer a coisa mais importante primeiro é o mais importante, por que a gente vai fazer outras coisas ao mesmo tempo? Ele ainda fala que quando a gente vai fazer outra coisa junto com a coisa mais importante, a gente acaba perdendo tempo e desviando o nosso foco do que realmente importa. As pessoas até conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso não é um problema. Por exemplo, porque nós temos 2 canais. Um canal onde são as nossas necessidades fisiológicas, como respirar, nosso coração bater, nosso sangue fluir, em um canal. O foco é em outro canal. Essas 2 coisas conseguem ser feitas ao mesmo tempo. O problema é quando essa tarefa ela vai usar o mesmo canal. Essas 2 tarefas vão usar o mesmo canal. Por exemplo, você não consegue... você pode até andar e falar, mas você não consegue prestar atenção em alguma coisa. Por exemplo, se você for andar numa corda bamba, provavelmente você vai parar de falar, porque você não vai conseguir prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Então ele fala que o problema não é fazer várias coisas ao mesmo tempo. O problema é quando essas coisas vão exigir do mesmo canal, entendeu? Então quando isso acontecer, foque na coisa mais importante. A terceira mentira é quando a gente fala de ter uma vida disciplinada. Na verdade, a gente não precisa de mais disciplina. A gente precisa de hábitos poderosos e manter a nossa disciplina por um período para formar esses hábitos. Porque depois que esses hábitos se aparecem na nossa vida, essas coisas se transformam em hábitos, o sucesso é simultâneo, um hábito puxa o outro. Então ele fala que a gente precisa manter a nossa disciplina por um tempo específico para formar um hábito. Esse tempo ele fala que é 66 dias. A gente precisa de 66 dias para transformar qualquer coisa em um hábito. E um hábito de cada vez, a gente vai alcançando o sucesso. Então você não precisa ser disciplinado, você só precisa ter disciplina em um determinado período para transformar o que você quer em um hábito e isso ser uma corrente. Quarta mentira, força de vontade infinita. Ele fala que o cérebro consome pelo menos metade da nossa energia quando a gente está desenvolvendo ele. Então, ele fala que a gente precisa estar sempre bem alimentado com alimentos que joguem glicose no nosso sangue e nos dê energia. Então, ele compara a nossa força, né? Nossa força de animação, nossa força de vontade com a bateria do celular. A gente começa com 100% quando a gente tira do carregador. A gente começa o nosso dia 100% quando a gente levanta da cama, né? Pelo menos pra acontecer isso.
E aí, ao passar do dia, conforme você vai usando o seu celular, a bateria vai acabando. Ao passar do dia, conforme você vai usando o seu cérebro, fazendo as suas coisas, a sua energia também vai acabando. Então, ele fala pra gente fazer a coisa mais importante na hora que a nossa energia estiver no talo. E quando a sua força de vontade estiver diminuindo, pra você se reabastecer de energia. Dá uma descansada, come alguma coisa que aumente sua glicose pra te dar mais energia. Por isso que eu fiz, se você não me segue ainda no Instagram, inclusive me segue por lá, @xnncgarcia. Eu dou várias dicas por lá. E uma das dicas que eu dei foi que eu montei um cantinho do café pra mim não precisar sair do meu quarto de estudo e vim de trabalho também, gravações, e vim buscar café, e vim buscar alguma coisa pra mim me alimentar. Eu fiz esse cantinho lá, inclusive nesse cantinho tem alimentos que repõem a minha energia. Então fica aqui essa dica pra você também. A quinta mentira é o equilíbrio como ideal. Ele fala que a gente tem que dar conta de tudo, ser o máximo em tudo a todo tempo. E ele fala que quando a gente tenta dar conta de tudo, a gente acaba fazendo tudo mal feito. Mas que existem duas áreas, a nossa vida pessoal e o nosso trabalho. No trabalho, a gente tem que focar numa coisa mais importante. Por exemplo, você precisa lançar um pedido de um cliente importante naquele dia, mas você também precisa responder seus e-mails, fazer algumas ligações, mas o mais importante naquele dia é lançar aquele pedido do cliente. Então esquece as outras coisas e faz primeiro o que é mais importante. Já na vida pessoal, a gente precisa dar atenção para nossa família, para os nossos amigos, pra gente também recarregar as nossas energias. E ele fala que na vida pessoal a gente não pode levar um longo período pra não dar atenção, porque tem coisas que não voltam. A gente tem que entender que o desequilíbrio, quando a gente foca em uma única coisa, vai acontecer. A gente precisa entender que no trabalho isso é mais importante e na vida pessoal isso também pode acontecer, mas não deve levar longos períodos. Sexta mentira, sexta e última mentira é quando a gente acha que pensar grande é ruim ou muito difícil. O que você faz no momento que você trabalha é determinado por suas ações. Suas ações são determinadas por seus pensamentos. Se você tiver pensamentos e mentalidade de escassez, você vai viver essa vida. A sua ação vai ser com coisas pequenas. Agora, se você pensar grande, isso vai ser um trampolim para você alcançar resultados extraordinários. Paulo Vieira ainda fala, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A diferença vai ser os resultados que você vai alcançar com isso. E Deus falou: vins para que tivessem vida e vida em abundância. Qualquer coisa diferente disso é disfunção. E eu ainda faço um puxadinho com isso. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então a gente precisa primeiro saber aonde a gente quer chegar. Depois, qual que é a única coisa que a gente pode fazer para chegar nessa determinada coisa? E disso, dentro da nossa única coisa, qual é a única coisa mais importante que eu posso fazer neste momento, a fim de que todas as outras coisas que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo se tornem fáceis. Então, descobre o que você quer, vê qual é a coisa mais importante naquele dia, naquele momento, que você precisa fazer para alcançar aquilo, de modo com que todas as outras coisas fiquem fáceis. Isso é reduzir o seu foco à sua única coisa. Gente, já comecei a suar aqui, mas bora continuar. E aí, ele ainda fala o seguinte: para você fazer essa pergunta, foco, qual é a única coisa mais importante que eu preciso fazer neste momento, de modo que todas as outras coisas vão se tornar mais fáceis. Ele fala pra gente fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Chegou no trabalho, faz essa pergunta, chegou em casa, faz essa pergunta, todas as áreas. Aí a gente pega aquela roda da vida, sabe? Do Paulo Vieira. A gente pega e faz: qual a única coisa mais importante que eu preciso fazer neste momento, na minha área conjugal, com o meu marido, nas minhas finanças, na minha saúde? Nessas perguntas, não esqueça de pensar grande e específico. Eu quero ganhar um carro. Mas que carro? Que jeito? Que ano? Quanto custa? Aí, o que eu preciso fazer? Vai desmembrando esta pergunta até que sobre uma única coisa. A vida ainda fala pra você ter um propósito com tudo isso, que é o seu porquê, o porquê de você levantar da sua cama. Porque senão você acaba ficando um poço sem fundo de desejos pra conquistar a felicidade. Tem que ter um porquê. Então ele fala pra você pegar e desmembrar assim: qual é a única coisa que mais do que qualquer outra coisa é mais importante pra você fazer nesse momento? Então, o que te faz levantar da cama? Qual o seu propósito? Não pensa só no objeto final. A caminhada precisa ser prazerosa também. O propósito só tem a capacidade de moldar a nossa vida na proporção e na direção correta se a gente der prioridade correta a isso. Então, a nossa prioridade tem que ser a nossa única coisa. Qual é a coisa mais importante que a gente precisa fazer no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano?
Como você vai fazer sua única coisa? Ele fala pra você determinar blocos de tempo no seu dia. Antes disso, você precisa planejar o seu tempo de descanso, pra você recarregar suas energias. Então, quando vai ser? Depois das 18 horas, aos finais de semana? Determine isso primeiro. Depois, você vai determinar qual é a coisa mais importante para sua semana. Depois, qual a coisa mais importante para o seu dia. A sua única coisa. Vai destinar 4 horas do seu dia para isso. Se sobrar tempo, depois você vem para as outras coisas mais importantes. Proteja esse tempo, vá para uma sala onde você fique sozinho ou onde você faça essa coisa mais importante sem ninguém te interromper. Tenha alimentos para reabastecer a sua força de vontade e a sua energia. Aí aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Eu costumo dividir meu dia em urgente, importante e nem importante, nem urgente. Urgente, eu preciso fazer naquele dia. Importante, se não der tempo de fazer naquele dia, pode ser feito no outro, mas tem que fazer. E nem urgente nem importante, que eu posso delegar para outras pessoas. Por exemplo, colocar o lixo para fora. Não é nem urgente nem importante. Alguém pode fazer isso por mim? Pode. Quem? Meu marido. Então eu posso delegar isso para ele se eu não conseguir. E agora eu preciso pegar dentre as coisas urgentes e qual é a mais importante. E começar por ela. Os melhores e maiores resultados não tá em simplesmente fazer. Ele fala que você precisa dar o melhor de si e fazer o melhor que tiver. Você tem feito isso? Eu vou falar. Eu sempre fui uma pessoa que falava que o feito é melhor do que o não feito. Concordo com isso. Só que o feito precisa ser feito muito bem feito. Você tem dado o máximo de si naquilo que você vai fazer? Vou dar um exemplo. Minha única coisa a fazer mais importante pra mim emagrecer é fazer um cardio. Eu vou dar uma caminhadinha de 5 minutos. Mas eu consigo caminhar 30? Consigo. Então, é isso. Só que no meio de tudo isso, existem 4 ladrões da nossa produtividade. O primeiro é o medo de dizer não. Você precisa aprender a dizer não às outras coisas que não são tão importantes. O segundo é o medo do caos, né? Você precisa entender que quando você focar em uma única coisa, às vezes algumas outras coisas vão precisar esperar. Terceiro é não cuidar da sua saúde, não ter uma boa rotina de alimentação, exercício físico, oração, meditação, tempo de qualidade com a sua família. E a quarta é não ter apoio. Não ter apoio das pessoas que estão ao redor de você. Elas precisam saber, sua família precisa interagir com a sua única coisa mais importante para que você possa concluir ela na velocidade que precisa. E para finalizar, você é a primeira peça do seu dominó e você é a peça mais importante dele também. Então, estabeleça os seus objetivos, determine suas prioridades, que o sucesso vai ser só uma consequência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo trouxe muita reflexão. Eu gosto de explicar coisas que eu aprendo, que eu acabo aprendendo em dobro e fixando todo o conhecimento. Por isso que eu decidi vir aqui fazer esse resumo pra vocês. E leiam, porque tem muita coisa nele. Eu tentei dar uma resumida. Não ficou um vídeo tão curto, né? Mas é isso. Aproveita e me segue lá no Instagram, @Cheyenne C. Garcia. Se inscreve aqui no meu canal e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo.